Teve uma vez que eu e alguns médicos veteranos saímos para um almoço ao ar livre. No caminho, moradores do vilarejo local reconheceram a doutora Wang. Eles pareciam felizes e gratos e a cumprimentaram calorosamente. Então, enquanto cozinhávamos, vimos que faltavam algumas coisas. Os moradores foram extremamente gentis. Quando viram que precisávamos de algumas coisas, nos ofereceram o que tinham. Alguns itens de uso diário estavam em falta naquela época e eram bem caros. Não havia muito leite, por exemplo. Muitas pessoas precisavam ficar na fila para comprá-lo, mas o pessoal da fábrica de laticínio trouxe leite para nós. Tudo isso graças à reputação da doutora Wang. Quando vi a doutora Wang semicerrar os olhos enquanto sorria, não consegui deixar de invejá-la e pensar: as pessoas realmente a têm em alta consideração. Ela é respeitada onde quer que vá e não tem que se preocupar com nada. Basta ela chegar para facilmente conseguir aquilo que deseja. Quanto a mim, eu sou apenas uma clínica geral que ninguém conhece. Não consigo ser tratada dessa forma. Só me resta pegar carona na fama dela. Mas então, em meio à minha decepção, olhei para a doutora Wang e pensei: eu ainda sou muito jovem. Se eu estudar medicina adequadamente e aprender com os médicos veteranos, cedo ou tarde, eu posso ser tão famosa e respeitada quanto eles são. Basta eu me dedicar. Então, depois de um mês de esforço contínuo, finalmente consegui um plantão só para mim e tive a oportunidade de praticar cirurgia. Mas esse foi só o primeiro passo. Eu ainda tinha que me esforçar mais. Assim, eu estava sempre estudando bastante teoria médica. Fiz um teste de habilidades. Assisti às aulas de reciclagem depois do trabalho. Se havia uma cirurgia de emergência, fosse durante o horário de trabalho ou não, eu me esforçava e nunca perdia a chance de praticar. Às vezes, durante uma cirurgia, eu sentia muita fome. Mas não podia cuidar do meu próprio corpo, porque não poderia haver erros na cirurgia. Algumas vezes, até precisei trabalhar por 24 horas. Depois de sair do trabalho, eu estava fora de mim. E meu corpo estava exausto. O que eu mais queria era descansar. Mas aí eu me lembrava que meu pai sempre me dizia que sem dor não há ganho e histórias sobre se dedicar para alcançar metas. Assim eu me encorajava a seguir em frente e me forçava a continuar me dedicando intensamente. Quando chegava em casa à noite, eu me jogava cansada na cama. Eu me esticava e relaxava meu corpo exausto e dolorido. Quando fechava os olhos querendo dormir, cada detalhe de uma cirurgia reluzia na minha mente. Eu temia que meu estado mental debilitado me fizesse cometer um erro grave durante uma cirurgia. Eu pensava nos antigos colegas que cometeram pequenos erros no trabalho e nunca mais tiveram autorização para operar. Se alguma coisa desse errada, eu nunca seria bem-sucedida. Instantaneamente, eu me sentia estressada, cansada, amedrontada e preocupada. Minha mente e meu corpo estavam muito cansados. Às vezes, eu pensava na cirurgia eletiva marcada para o dia seguinte. E por mais tarde que fosse, quando eu chegava em casa, eu tinha que revisar e checar o conhecimento médico de que eu precisava para aquela cirurgia, para que assim eu diminuísse as chances de cometer um erro. Eu estava muito cansada, mas me esforçava para conseguir vencer um dia. Dedique-se. Você alcançará a luz no fim do túnel. Então, o que aconteceu? Por fim, depois de 7 anos de trabalho árduo e persistência, eu me tornei uma médica especialista. Naquele momento, as palavras mais importantes na minha mente eram: finalmente o meu esforço valeu a pena. Quando minha qualificação saiu, meu preço também subiu. Eu faria todas as cirurgias que exigiam uma especialização. Meu nome estava na lista de cirurgiões-chefes. Meu salário e status subiram, enquanto meus colegas ficaram para trás. Senti uma felicidade difícil de descrever. As pessoas me reconheciam, principalmente nas ruas mais movimentadas. Eu não as conhecia, mas elas me conheciam. Elas até me elogiavam por ser uma boa cirurgiã. O olhar de admiração dos pacientes e as coisas que diziam. Eu fui ao seu consultório uma vez e consegui melhorar logo depois, sem gastar muito.
Com outro médico, demorei um tempão para melhorar. E alguns diziam: tal pessoa disse que você é uma boa médica. Ela recomendou que eu me consultasse aqui, mas é difícil marcar com você. Quando ouvi essas coisas, eu sorria de orelha a orelha. Eu me sentia muito feliz por dentro. As pessoas ainda lembravam essas coisas depois de passar muito tempo, e outras até me procuravam por eu ser famosa. De repente, senti que minha imagem finalmente tinha aumentado. E eu podia sentir o sabor do sucesso. Mas depois da felicidade, pensei em quão distante eu estava de ser uma médica-chefe. Eu só podia fazer cirurgias comuns. Se eu fosse médica-chefe, faria cirurgias mais complexas. Os pacientes me admirariam ainda mais e mais pessoas iriam querer se consultar comigo. Aos olhos deles, meu status não ficaria mais alto. Depois disso, acelerei o passo em direção à fama e fortuna. Meu marido reclamava e discutia muito comigo, dizendo que eu passava cada vez menos tempo com ele. Eu me sentia cansada e injustiçada. E não conseguia deixar de perguntar a mim mesma: para que todo esse esforço que tenho feito? Não foi para ter uma carreira de sucesso e uma vida boa? Eu fiz algo de errado? Não mesmo. Meu marido que é insensato. Ele não tem ambição. Enxuguei as lágrimas e me inscrevi numa unidade médica, a nível municipal, para estudar mais, a fim de aumentar minhas habilidades médicas e me tornar médica-chefe. Era uma oportunidade única e eu queria muito. Mas, durante o período de treinamento, fiquei surpresa ao descobrir que estava grávida. Estar grávida me trouxe um sentimento de perda e eu pensei que não era o momento certo de ter um filho. Eu tinha passado por muita coisa para ter aquela chance. Eu não podia desistir dela por causa de um filho e arruinar minhas perspectivas. Mas então pensei no bebê, pois não queria fazer um aborto. Posteriormente, por ter ficado em pé por longos períodos fazendo cirurgias e trabalhando demais, pulando refeições para fazer cirurgias não programadas, eu acabei perdendo o bebê. Mas nunca parei minha busca pela fama e fortuna um minuto sequer. Eu queria voltar ao trabalho no hospital no dia seguinte à remoção do feto. Mas o meu corpo estava fraco demais para isso. Meu corpo estava desmoronando, meu estômago doía e meus braços e pernas estavam fracos. Eu só conseguia ficar deitada na cama descansando. Mas eu não pensava na perda do bebê, nem mesmo em cuidar do meu corpo. Só me preocupava com o atraso nos estudos e que isso poderia afetar minha formatura. Será que teria sido tudo isso em vão? Depois de mais 7 anos de trabalho exaustivo, finalmente consegui o cargo de médica-chefe que eu tanto sonhei. Os pacientes que eu tinha atendido me cumprimentavam quando me viam e diziam às outras pessoas: a doutora Tian me operou e salvou a minha vida. Alguns me visitavam em casa, levando todos os tipos de produtos regionais. Alguns levavam presentes e vales compras para expressar sua gratidão. Às vezes, eu estava em um restaurante e, quando alguém me via, pagava a conta sem eu saber. Apesar de tudo isso deixar as pessoas com muita inveja, a minha felicidade sempre foi temporária. Ninguém sabia das dificuldades e sofrimentos por trás da minha felicidade. Não se pode cometer o menor erro numa cirurgia ou as consequências seriam inimagináveis. E eu temia o tempo todo cometer um erro que me arruinaria. Eu tomava todo o cuidado do mundo, como se estivesse pisando em ovos. Eu estava sob tanto estresse que minha mente não suportava. Minha saúde não estava boa e eu pesava pouco mais de 40 quilos. Por eu trabalhar longos períodos, minha saúde tinha se deteriorado. Então eu era atormentada pela insônia, dores estomacais e uma inflamação na vesícula. Eu não conseguia comer nem dormir. Por causa daquela insônia, eu tomava até 4 comprimidos para dormir sem resultado. Durante o dia, eu ficava sonolenta e não tinha energia. Minhas pernas pesavam como se fossem feitas de chumbo. Era extremamente difícil. Eu sorria com amargura e pensava: agora tenho status e a admiração das pessoas, mas não consigo nem dormir nem me alimentar como uma pessoa normal.
Eu quis até evitar o trabalho, abandonar tudo só para poder dormir. Mas era tudo um sonho distante. Para piorar as coisas, no momento que eu mais precisava de cuidados, meu marido saía para beber e se divertir. E eu tinha que suportar minha tristeza sozinha. Eu me sentia péssima e impotente na calada da noite. O sono dificilmente vinha. E eu vivia sonhando que eu tateava no escuro. Não via a direção em que estava indo ou o caminho de casa. Eu estava assustada e lutava. Uma vez acordei assustada, gritando. Minha testa estava molhada de suor. Acendi a luz e sentei na beirada da cama. E pensei no respeito dos pacientes e nos elogios da minha família. Mas aquilo não diminuiu a dor. Ao pensar em todo o meu esforço ao longo dos anos, eu começava a me perguntar. Passei metade da vida me esforçando para ter sucesso. Mas no final, apesar de todos os curtos momentos de glória, só me resta um corpo doente, um marido que me trai e sofrimento e dores sem fim. Por que isso aconteceu? Como posso viver de modo a ter uma vida significativa que realmente valha a pena? Eu queria muito me livrar desse sofrimento. Busquei uma vidente, procurei respostas em citações de pessoas famosas e fui atrás da energia positiva que as pessoas buscam. Tentei encontrar respostas no budismo pela internet, mas não encontrei respostas. Elas não resolveram meus problemas. Justo quando minha doença se tornava insuportavelmente dolorosa, quando eu não via esperança na vida nem um caminho adiante, aconteceu da graça salvadora de Deus Todo-Poderoso vir até mim. Ao encontrar a fé em Deus, encontrei as respostas nas palavras dele. As palavras de Deus dizem: as pessoas pensam que, uma vez que tenham fama e ganho, elas poderão tirar proveito dessas coisas para desfrutar de alto status e grande riqueza e aproveitar a vida. Pensam que fama e ganho são o tipo de capital que elas podem usar para obter uma vida de busca de prazer e desfrute irresponsável da carne. Por amor a essa fama e ganho que a humanidade tanto cobiça, as pessoas voluntariamente, ainda que inadvertidamente, entregam seu corpo, sua mente e tudo o que têm, seu futuro e destino a Satanás. Elas agem assim sem hesitar um instante sequer, sempre ignorantes da necessidade de recuperar tudo o que entregaram. As pessoas podem reter qualquer controle sobre si mesmas uma vez que se refugiaram em Satanás dessa forma e se tornaram leais a ele? Certamente não. Elas são completa e totalmente controladas por Satanás. Elas afundaram completa e totalmente no atoleiro e são incapazes de se libertar. Uma vez que alguém está atolado em fama e ganho, ele já não busca aquilo que é claro, o que é justo, nem aquelas coisas que são belas e boas. Pois a sedução da fama e do ganho é grande demais. Elas se tornam coisas para as pessoas buscarem por toda a sua vida e mesmo por toda a eternidade sem fim, não é verdade? Amém. As palavras de Deus iluminaram meu coração. Eu me lembrei de quando tive aquele almoço com a doutora Wang. Quando decidi em meu coração que se eu tivesse status e um alto nível de habilidades médicas, as pessoas me respeitariam, eu teria um tratamento especial e a minha vida seria tranquila. Também aceitei venenos satânicos como o legado de um homem é o eco de sua vida. Destaque-se acima da multidão. E o homem luta para subir, a água flui para baixo. De tal modo que correr incessantemente atrás de fama e fortuna tinha se tornado o principal objetivo da minha vida. Sim. Eu me esforçava constantemente para promover minha carreira. Depois de ganhar o respeito e os elogios das pessoas ao meu redor, eu tive uma sensação real de sucesso, que me fez sentir na obrigação de continuar naquela senda errada. Passei mais de 10 dos meus melhores anos atrás de fama e fortuna. Sacrificando minha família e o bebê em meu ventre, arruinei minha saúde e ganhei um corpo doente. É uma pena que, só depois de tanto sacrifício, eu tenha pensado: de que me adiantam a fama e a fortuna?
Correr atrás disso só me trouxe cansaço e sofrimento. Depois de alcançá-las, continuo sofrendo indescritivelmente. No fim das contas, buscar fama e fortuna é sem dúvidas a senda errada. Sim. Finalmente compreendi que me esforçar para buscar fama e fortuna era uma força maligna, que envolve as pessoas como uma corda no pescoço que aperta até sufocar. Era como um jugo que Satanás tinha colocado em meu corpo, que me fazia ter o desejo de sofrer e sacrificar tudo. Satanás acabou me colocando exatamente onde ele desejava. É mesmo. É como dizem as palavras de Deus. Satanás usa a fama e o ganho para controlar os pensamentos do homem, até que isso seja tudo em que consigam pensar. Por fama e ganho, elas lutam, passam por dificuldades e suportam humilhação. Elas sacrificam tudo. E farão qualquer julgamento ou tomarão qualquer decisão para o bem de fama e ganho. Dessa forma, Satanás amarra as pessoas com grilhões invisíveis, e elas não têm nem a força nem a coragem para se livrar deles. Elas, sem saber, carregam esses grilhões e caminham penosamente sempre adiante com grande dificuldade. Por causa dessa fama e ganho, a humanidade se afasta de Deus e o trai e se torna cada vez mais perversa. E assim, cada geração é destruída em meio à fama e ao ganho de Satanás. Amém. Vi como Satanás é realmente odioso. E agradeci a Deus do fundo do meu coração. Justo quando Satanás havia me colocado contra a parede, Deus não ficou sentado assistindo. Ele estendeu sua mão para me salvar. Me consolou com suas palavras, me incentivou e me ajudou a encontrar a fonte do meu sofrimento. Deus é quem mais ama as pessoas. Ele se tornou carne para expressar a verdade e nos ensinar a discernir o bem do mal e o positivo do negativo. Eu sabia que não poderia continuar insistindo na senda errada, desperdiçando a vida em busca de fama e ganho. Eu tinha que adorar o Criador. Amém. Amém. Depois disso, passei mais do meu tempo livre lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso e comunicando com os irmãos e irmãs sobre coisas que eu não entendia, para que pudéssemos ajudar e apoiar uns aos outros. Antes mesmo de perceber, eu compreendi algumas verdades e entendi melhor algumas coisas. Minha mente estava mais descansada. Aos poucos, a insônia foi diminuindo e meu estômago e vesícula também melhoraram. Eu não poderia ter alcançado essas coisas buscando fama e lucro. Tenho certeza que realmente vivenciei a felicidade da liberdade espiritual. Sim. Mais tarde, vi que meus colegas estavam se esforçando para serem promovidos. E os que tinham menos habilidades profissionais que eu, alguns que até eram colegas que eu havia treinado, todos se tornaram professores assistentes. Senti como se tivesse ficado para trás. Pensei que se minha saúde não estivesse ruim e me colocado para trás há uma década, com minha especialidade eu poderia ter sido até uma professora assistente. Mas ao me lembrar de como eu buscava promoções, o que me adoeceu e me trouxe dores e sofrimento, percebi que esse pensamento era mais um dos esquemas astutos de Satanás. Satanás estava usando meus desejos para me seduzir de volta à fama e lucro. Se eu começasse a buscá-los novamente, eu poderia perder até a minha vida. E do que isso adiantaria? Pensei em algo que o Senhor Jesus disse. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Amém. E Deus Todo-Poderoso diz: como alguém que é normal e que busca o amor a Deus, a entrada no reino para se tornar integrante do povo de Deus é o verdadeiro futuro de vocês. E é uma vida de valor e importância máximos. Ninguém é mais abençoado do que vocês. Por que digo isso? Porque aqueles que não creem em Deus vivem para a carne e vivem para Satanás. Mas hoje vocês vivem para Deus e vivem para fazer a vontade de Deus. É por isso que eu digo que a vida de vocês é de máxima importância. Amém. Amém.
Compreendi a vontade de Deus por meio de suas palavras. Não importa quão alto seja o status de alguém ou qual seja a sua reputação, buscar fama e fortuna é a senda errada. E é uma senda que leva à morte. Verdade. Não se pode receber as bênçãos nem a proteção de Deus seguindo essa senda, apenas buscando a verdade e realizando o nosso dever, nos livrando de nossas corrupções por vivenciar a obra de Deus e tentar conhecer a Deus, é que podemos ter uma vida com significado e valor, podendo receber a bênção de Deus. Esse é o único futuro que uma pessoa deve ter. Se eu continuasse tentando satisfazer os interesses da carne, além de não me abençoar, Deus teria me odiado. Sim. Vejam alguns exemplos reais de pessoas que conheci. A filha do meu chefe se formou na faculdade e tinha uma boa carreira no exterior. Mas após anos de competição acirrada e de levar uma vida super estressada, ela ficou deprimida e cometeu suicídio. O filho de um amigo meu, que se tornou gerente ainda jovem e alcançou muito sucesso, teve uma grave cirrose hepática de tanto beber socialmente. Ele morreu menos de 6 meses depois. E meu amigo ficou grisalho da noite para o dia de tanto sofrimento. Existem muitos casos assim. Sim. O que me lembra das seguintes palavras de Deus. As pessoas percebem que o dinheiro não pode comprar a vida, que a fama não pode apagar a morte. Que nem o dinheiro nem a fama podem prolongar a vida de ninguém, nem por um só minuto, um só segundo. Amém. Fama e ganho não podem livrar as pessoas do sofrimento e nem podem salvar a vida delas. Podem só enganá-las, levando-as ao abismo da morte depois de uma felicidade passageira. Compreendi isso e nunca mais me deixei perturbar ou ser afetada pelas pessoas ao meu redor. Comecei a passar meu tempo buscando a verdade, conhecendo a Deus. Vivendo de acordo com as exigências dele e cumprindo meu dever na casa de Deus. Graças a Deus. Um dia, recebi um telefonema do diretor de outro hospital. Ele disse: agora que está aposentada, estamos planejando um banquete para você comemorar. E podemos conversar sobre aquela colaboração de que falamos. Queremos associar sua licença de médica especialista ao nosso hospital, para atrairmos os antigos pacientes. Você também pode trabalhar para nós ou se tornar acionista. A decisão é sua. Quando ouvi isso, pensei imediatamente. Eu passei a maior parte da minha vida buscando fama e ganho. E o que foi que consegui em troca? Vou mesmo passar toda a minha vida amarrada nessas coisas? Não mesmo. Não foi fácil me livrar do sofrimento de buscar fama e fortuna. Não preciso mais sofrer de insônia e muito menos viver preocupada e com medo o dia inteiro. Provei a paz de espírito que a crença em Deus e o entendimento da verdade trouxeram para a minha vida. Devo me agarrar com firmeza a essa felicidade. Além disso, mesmo que eu precisasse associar minha licença ao hospital, se houvesse um problema e eu ainda tivesse que ir, isso não interferiria no cumprimento do meu dever? Sim, com certeza. Ah, isso é Com perfeito. certeza. Interferiria, sim. Pensei nas palavras de Deus Todo-Poderoso. Neste momento, cada dia que vocês vivem é crucial. E é de suma importância para o seu destino e sua sina. Assim, vocês devem apreciar tudo o que vocês têm hoje. E valorizar cada minuto que passa. Devem conseguir o máximo de tempo possível para dar a si mesmos os maiores ganhos, para que não tenham vivido esta vida em vão. Amém. Amém. Sim, fui muito abençoada por ter a rara oportunidade de encontrar Deus. Foi Deus que me fez compreender o verdadeiro significado da vida e me tirou do abismo do sofrimento. Como eu poderia voltar para os braços de Satanás? Não. Jamais. A obra de Deus estava perto do fim e eu ainda não tinha obtido a verdade. Eu tinha que valorizar todos os dias e buscar a verdade em meu tempo limitado. Isso sim é ter uma vida de valor. Amém. Ao compreender a vontade de Deus, recusei a oferta do diretor. Assim que desliguei o telefone, senti uma liberdade que nunca tinha sentido. Eu só conseguia dizer, eu devia ter parado de buscar fama e ganho há muito tempo. Outros hospitais me convidaram para trabalhar com eles, mas eu recusei todas as ofertas. Agora me dedico a cumprir o meu dever. Eu me sinto muito tranquila e satisfeita todos os dias. Isso é algo que nenhum prazer material, fama ou status poderiam trazer. Agradeci a Deus Todo-Poderoso por me salvar. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus Amém. por sua salvação. Amém.